Bom dia, meus alunos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Rosana, isso mesmo, a sua professora de produção textual. E saibam que eu estou muito feliz porque hoje é o dia da nossa aula. E hoje nós vamos voltar para o capítulo 4, porque foi um capítulo que eu não dei ainda para vocês. E hoje nós aprenderemos. Fala sobre verbete de dicionário. Isso mesmo. Abro na página 18 para acompanhar a leitura. Todos já abriram? Muito bem. Então, todo mundo comigo na página 18. Verbete de dicionário. Hora da leitura. Observe rapidamente as páginas de dicionário a seguir. Que gênero textual você consegue identificar? Vocês estão vendo aí no livro de vocês? Reparem bem no livro de vocês. Isso, essa é uma página de dicionário. Eu tenho aí bem-te-vi, bermuda, a palavra bexiga, a biblioteca, bicho, bicho-papão, bicicleta. Vocês repararam o que é que eu tenho nessa página aí de dicionário? Um verbete de dicionário, muito bem, isso mesmo. O que nós vamos ler primeiro para poder identificar, tá? Então, a primeira é verbete de dicionário. Agora, leia o texto a seguir. Bem-te-vi. Bem-te-vi é um pássaro bem conhecido por parecer cantar o seu nome. Exemplo: os bem-te-vis são os primeiros pássaros a cantar quando começa o dia. Tem até a gravura. Próxima palavra: bermuda. Bermuda. Tanto bem-te-vi como bermuda, vocês repararam que tem a separação silábica? Muito bem. Bermuda ou bermudas é uma calça pequena que vai da barriga até os joelhos. Exemplo: no calor, muita gente anda no parque de camiseta, bermuda e tênis. Ele explica aí, dá o significado, sim? Próxima, bexiga. Bexiga. Teve a separação silábica também. Bexiga é o órgão que fica dentro da barriga, na parte de baixo, como se fosse uma bola elástica, onde fica todo o nosso xixi. Exemplo: Mônica estava apertada para fazer xixi porque sua bexiga estava cheia. Isso é o número 1, certo? É um significado dessa palavra. Número 2, é outro que ela pode ter. Bexiga é também uma bola elástica que se enche com ar para enfeitar festas, geralmente de crianças. Entenderam? Aí a mesma palavra, mas ela tem dois significados. Certo? Eu tenho agora, próxima, biblioteca. Biblioteca. Também teve a separação silábica. Biblioteca é o lugar onde os livros ficam guardados. Exemplo: na minha biblioteca há muitos livros infantis. Tudo bem? Ela deu aí a denominação, né? O que significa a palavra biblioteca? Informou aí, sim? Próxima. Bicho. Bicho. Separei a sílaba. Bicho é o nome que damos a qualquer animal, menos o homem, que também é um animal,
mas que pensa. Exemplo, no mato tem muitos bichos, como o leão, a onça e o macaco. Então aí está explicando a palavra bicho, certo? Bicho-papão, separação silábica. Bicho-papão. Bicho-papão, também conhecido por papão ou cuca, é um monstro inventado para pôr medo nas crianças, quando elas não obedecem ou quando não querem dormir. Exemplo: os bichos papões não existem. Entenderam? Ela está dando aí o significado. Por quê? O dicionário explica o que significa a palavra. Próxima, bicicleta. Separação silábica. Bicicleta. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá? Bicicleta é um meio de transporte que a pessoa precisa movimentar as duas rodas para não cair. Exemplo: aprendi a andar de bicicleta no quintal de minha casa. E tem aí a figura de uma bicicleta. Bom, o dicionário aí é de Carlos Marques, o autor, Minhas Palavras, Dicionário Infantil da Língua Portuguesa. Certo? E está falando até as páginas. Agora, tudo bem? Podemos seguir? Muito bem. Conheça o gênero Todo Mundo Comigo na página 19. Tudo bem? Primeiro, as palavras representadas começam com que letra? Todas as palavras que nós lemos, qual é a letra que ela começa? Bem-te-vi, bermuda, bexiga, biblioteca, bicho, bicho-papão, bicicleta. Com que letra? Muito bem, a letra B. Muito bem. B de bem-te-vi, B de bermuda, muito bem. O que há de semelhante em todos os verbetes? Vocês estão vendo alguma semelhança aqui? Observem na página 18. Ah, entendi. Todos apresentam uma separação silábica. Vocês viram que ao lado da palavra há uma separação silábica? Muito bem. Próximo, número 3. Por qual motivo as pessoas leem textos como esse? Por que vocês acham que as pessoas leem esse tipo de texto? Por que nós abrimos um dicionário? O que nós queremos aprender? O que nós queremos quando abrimos um dicionário? Saber o significado das palavras. Muito bem, porque nós queremos saber os significados daquela palavra. Entenderam? Próxima. Que diferença existe entre buscar um assunto em uma enciclopédia e um dicionário? Tem uma diferença entre eu buscar esse assunto, um assunto em uma enciclopédia ou em um dicionário. Ah, bem, posso explicar? Vamos lá. A enciclopédia, ela reúne informações sobre determinado tema, enquanto o dicionário reúne definições de palavras e expressões. Então, por exemplo, eu tenho um tema que eu quero pesquisar sobre o deserto do Himalaia, certo? Então, eu vou na enciclopédia pesquisar, certo?
a respeito desse tema. Posso também, eu quero pesquisar sobre a reciclagem. Eu vou em uma enciclopédia e vou pesquisar esse tema na enciclopédia, certo? Muito bem. Já o dicionário, não. O dicionário, ele vai definir somente o significado da palavra e da expressão. Entenderam? Muito bem. Então agora, vamos para a nossa explore a estrutura. Continue na mesma página. Vamos ler comigo? Os verbetes de dicionário são organizados em ordem alfabética. No caso dos verbetes digitais, a forma mais usada para pesquisar algo é digitando a palavra no campo de busca. Porque quando eu vou pesquisar em verbetes digitais, que eu vou fazer a pesquisa, eu preciso digitar a palavra, certo? A linguagem usada nos verbetes é normalmente formal e objetiva, mas pode variar dependendo do público a quem se destina o texto. No caso dos verbetes que você observou na seção Hora da Leitura, a linguagem é acessível às crianças, por ser um dicionário infantil. Então, depende a idade, o público, que é o dicionário que eu vou procurar. Então, por exemplo, esse dicionário, ele se destina somente ao público infantil. Certamente todo mundo pode fazer a leitura. Só que a linguagem é uma linguagem mais simples, sendo que existem vários outros modelos e tipos de dicionário, certo? Os verbetes de dicionário geralmente apresentam o quê? Vamos lá? Primeiro, título, ou seja, palavra ou expressão que é pronunciada pelos leitores. Então tem que ter um título, a palavra ou a expressão que eu estou procurando, certo? Depois, definições, acepções da palavra. Eu tenho toda a definição sobre o que é aquela palavra, certo? Seguinte, imagens no caso de dicionários ilustrados. Então, por exemplo, eu tenho dicionários que são ilustrados e tenho dicionários que não são ilustrados aqui na minha casa. Por quê? Porque, por exemplo, dicionário de idiomas, geralmente, quando para crianças, né? Geralmente tem o dicionário, ele é ilustrado. Ou quando você vai viagem também, você costuma até ter aqueles dicionários que são ilustrados. Eu tenho vários, né? Então, assim, mas tem o dicionário que não é ilustrado. Tudo bem? Como eu citei esse exemplo para vocês. Correto? E eu aposto que vocês devem conhecer os dicionários ilustrados. Ah, muito bem. Então, agora vamos continuar? Prática textual. Chegou a sua vez de produzir um verbete de dicionário. Você vai produzir um verbete de dicionário, tá? Então, o que vocês vão fazer, tá? Eu tô conversando com vocês. Vocês deverão escolher uma palavra que você não conhece. O significado. Então, escolha uma palavra que você conhece a palavra, mas você não sabe o que significa. Certo? Entendeu? E você pode montar um dicionário de palavras novas, mas palavras novas que você não sabia o significado. Palavras
novas. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer você pode montar várias palavras ali, montar um dicionário das palavras novas que você não conhecia e que agora você pesquisou no dicionário e ficou conhecendo. Vamos lá? Vamos na página seguinte. Página 20 agora. Planeje seu texto. Para descobrir o significado da palavra, você pode consultar outros dicionários ou perguntar para outras pessoas, como familiares e colegas, se elas sabem o que significa. Então você vai consultar dicionários, você vai perguntar para as pessoas, mas sabendo que não pode sair de casa. Muito bem. Então, que palavras você escolheu? Então, você primeiro vai escolher as palavras e vai escrevê-las aqui, certo? Escolheu? Muito bem. Escolha palavras que você não sabe o significado. A palavra terá quantos significados? E quais serão eles? Vocês viram um exemplo da palavra bexiga? Bexiga tem 2 significados, certo? A mesma coisa, as palavras que você escolheu, ela vai ter quantos significados? Então você precisa também pesquisar para poder informar, ok? Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Leia comigo a página 20. Produza seu texto. Para escrever o seu texto, você deve lembrar da estrutura do verbete. Quando escolher a palavra, lembre-se que seu verbete deve possuir nome da palavra, separação silábica, significados possíveis. Exemplos de aplicação da palavra em uma ou mais frases. Então, você vai colocar lá a palavra, ao lado a separação silábica, depois um significado possível, certo? Ou mais de um. E você, logo depois, dar um exemplo de uma frase com aquela palavra, certo? Muito bem. No seu caderno, faça a primeira versão do seu texto, pondo em prática o que planejou para seu verbete de dicionário. É importante que você o escreva com suas palavras. Se precisar copiar alguma informação, é necessário citar a fonte. Então, se você leu e entendeu, tá? Você vai falar com as suas palavras. Tudo bem, você não precisa citar a fonte. Agora, se você pegou igualzinho daquele dicionário, você precisa citar a fonte de onde você tirou essa informação. Tudo bem? Agora, você faça um rascunho, né? Onde vocês quiserem, né? Vocês podem... É que aqui no nosso livro de produção, né? Nós não temos... nós temos os anexos certinhos, né? Mas vocês podem pegar uma folha avulsa, fazer esse rascunho e depois vocês anexam também esse rascunho para quando nós voltarmos que eu possa ver. Entenderam? Bom, depois vocês vão fazer o seguinte: avalie e faça a versão definitiva. Agora faça uma avaliação do seu verbete. Leia na página 21. Você vai ver bem os verbetes, o que você criou, o seu verbete, as palavras,
tudo que você fez, conforme a estrutura, o nome, a separação silábica, os significados possíveis, né, os exemplos de aplicação, né? E você vai responder para ver se o seu verbete está de acordo. O verbete possui uma palavra em destaque? Se possui, você vai colocar sim. Se não, é um não. As informações estão organizadas com a estrutura de um verbete para facilitar o entendimento pelo leitor? A linguagem está clara e objetiva? O verbete foi escrito com palavras do autor? O verbete está apresentado em forma de texto e não de esquema ou lista? Você fez um textinho. Ou o que você fez? O texto apresenta exemplo? Você deu exemplo? Sim ou não? Respondeu? Se você não deu exemplo, você precisa refazer. Tudo bem? Porque você precisa dar o exemplo. Com base nessa avaliação e nas observações do professor, faça a versão definitiva do seu texto no anexo 4 da página 55. Depois que você já fez o seu rascunho, você fez essa avaliação, você vai lá na página 55 e você vai fazer o seu anexo 4. Tudo bem? Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto, certo? E enviar no Classroom para que eu possa corrigir. Tudo bem? Eu aposto que vocês gostaram muito desse gênero textual, verbete de dicionário. E confesso que iremos conhecer muitas palavras novas, porque vocês as trarão para mim. Tudo bem? Então, minha aula está chegando ao final. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e tchau!